Olá, muito bem-vindos ao episódio 3 do A Caminho de Paris 2024. O nosso convidado de hoje tem 5 Olimpíadas, foi campeão do mundo da classe Laser, campeão da Europa na classe Dragão. O nosso convidado de hoje é Gustavo Lima. Gustavo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Ahm, Obrigado, é um gosto estar aqui. ok, Pessoalmente a falar contigo, ok, Sebastião, então. estás impecável. Obrigado, Gustavo. Gustavo, tu és um velejador cujo teu nome é completamente ligado à vela nacional. Queres-nos contar um bocadinho sobre a tua história, como é que tudo começou? Uma longa história, sim. Começou aqui em Cascais, eu tinha 9 anos, já foi há uns largos, vai fazer quase 40. Comecei aqui nos Otimist, na mão do Carlos Pantaleão. Foi realmente um momento único da minha vida porque marcou-me imenso. Entendi, passado uns anos, que seria o caminho profissional a seguir. Mas fiz várias campanhas de Otimist, fiz 4 ou 5 anos aqui no clube, participei em 4 campeonatos do mundo, fiz quinto lugar em 91, já nem me lembro bem, na Grécia. Sim, foi interessante porque hoje em dia revejo esse filme nos meus filhos e com aquela idade nós não temos noção da dimensão de que os resultados podem ter na altura, não é? Depois tinha que optar entre continuar a estudar, ou melhor, continuar a velejar ou a estudar, e depois percebi que escolhendo a classe laser já com 17 anos, 16, 17 anos, não teria hipótese de conciliar as duas coisas porque eu era muito magro, tinha que ir para o ginásio, tinha que me dedicar a 100% na minha carreira e, portanto, optei por ser profissional de vela nessa altura. Ok. Hum, Começando então explorando um bocadinho aquilo que foi a tua campanha de otimista aqui no clube e olhando para aquilo que é a realidade hoje, qual é a diferença entre 1990, ou seja, final dos anos 80 e início dos anos 90, que é na altura em que andaste de otimista aqui no clube, e a realidade aos dias de hoje, ou seja, 30 anos depois, o que é que vês, não estando envolvido, obviamente, na formação, o que é que tu vês de diferente? É difícil fazer essa avaliação na classe Optimist, porque eu lembro que na altura existia uma equipa, na grande maioria apoiada pelos pais, no meu caso, por exemplo. Eram os meus pais que me levavam aos campeonatos, depois mais tarde entrei para a equipa do clube. Eh, Havia 5 a 10 velejadores que tinham muita ambição, não só a nível nacional, como também a nível internacional. Nós queríamos muito, e na altura estou-me agora a lembrar que quando era a equipa internacional, portanto a seleção nacional que ia para o estrangeiro, era eu, o Miguel Nunes, o Álvaro Marinho, entre outros nomes que eu me possa estar a esquecer agora, mas eu dei-me com muitas pessoas, Chico Neto, o Diogo Pereira, assim, eram miúdos que tinham ambição e que não tinham medo dos estrangeiros. E depois, mais tarde, com o Miguel Nunes e com o Álvaro, sentimos muito isso, em que nós queríamos ser campeões do mundo, por exemplo, por equipas. Eu fiquei em quinto no Mundial, o Miguel Nunes ficou em sexto, o Álvaro teve lá um azar no campeonato, podia também ter ficado nos 5 primeiros. Portanto, acho que o que nos marcou nessa altura foi sermos miúdos ambiciosos, e eu acho que vem muito também da educação dos pais. Acho que nos incutiram essa vontade de vencer e essa sede. E depois, claro, aproveitar o facto de estarmos em Cascais, em que as condições de Cascais são excepcionais, é preciso ter coragem, e acho que aí talvez haja diferenças da nossa altura para agora. Aquela geração era uma geração que ia para o mar com 20, 25 nós e ficava lá na guia durante 3 horas. Não sei se eles hoje em dia fazem isso com essa ambição. Acredito que sim, espero que sim. Mas o que é certo é que esta geração que fez resultados nos Otimistas depois foi da equipa olímpica durante 15 ou 20 anos. Chamada também a verdadeira geração de ouro, não é? A geração de 92 a 2000, na altura da gestão do António Roquete da Federação, não é? Certo. Foi considerada onde tu estás, onde está E o. não só, eu acho que é importante também ressalvar que tivemos treinadores importantes na nossa carreira. Uhum. Enfim, entre aspas, os clubes foram importantes na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Houve aqui uns desacordos, outras coisas que Uhum. não correram tão bem, mas depois da carreira feita, acho que nos devemos todos elevar e Sim. perceber que todos foram importantes,
para chegarmos onde nós estamos. E eu sei que eu sozinho não teria chegado onde cheguei, mas também sei que levei o nome do clube, o nome da federação, Sim, da minha família pelo mundo claro. fora, e conquistei a minha carreira com muito orgulho. Ok. Passando então, começamos então a falar dos treinadores. Para ti, quem é que foi o teu treinador mais importante que acompanhou mais tempo e que te ajudou mais? Enquanto velejador, enquanto pessoa? É assim, não trouxe a lição estudada, Sim, 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 tenho uma sim. carreira de 30 anos, né? Sim. Mas eu lembro-me que no início trabalhei com o Nuno Pantaleão, que era o filho do Carlos Pantaleão, foi uma pessoa importante, aprendi bastante com ele, era uma pessoa muito calma, que ensinava as coisas com muita tranquilidade, marcou-me também por isso. Depois, mais tarde, de uma forma mais profissional e de uma forma mais aprofundada, lidei muito com o Rui Brites, foi um treinador que também me marcou imenso e que também desenvolvemos uma amizade muito íntima, muito próxima, que eu guardo muito boas recordações. Depois temos uma história em comum que não é uma história boa para o Rui, é boa para mim, que infelizmente depois o Rui também teve que tomar decisões profissionais, tendo em conta as suas limitações familiares, e eu decidi seguir a minha carreira a dada altura sem o Rui, e depois tive que procurar treinadores estrangeiros. Logo após isso fui campeão do mundo, já com o treinador Gonçalo Carvalho, com o Xavi, que toda a gente conhece. Portanto, eu fui falar com ele em janeiro e em setembro fui Uhum. campeão do mundo, foi uma coisa muito rápida. Mas sim, foi. Acho que na altura também não dava o devido valor. Hoje em dia reconheço que o trabalho é um trabalho de equipa, do preparador físico, Uhum. do treinador, do psicólogo, dos nossos parceiros de treinos que são Uhum. super importantes. Eu hoje em dia sou treinador da equipa olímpica espanhola e estou do lado de cá, não é? Sou o treinador em que eles me dizem que eu faço bem ou faço mal, mas tenho que cumprir. E portanto eu tenho as duas visões, tenho os dois lados. E sim, é extremamente importante, é gratificante. E pronto, e com isso construí essa tal carreira que já falei. Não queria ser repetitivo nesse ponto, mas tive resultados de grande importância. Ok. Começando então pelo Nuno. O Nuno foi teu treinador na altura dos Otimistas, se não estiver em erro, e treinou-te até ao final da carreira de Otimista aqui no clube, é correto? O, Talvez sim. portanto, a partir do momento em que sais dos Otimistas, largas, soltas da asa do Nuno e passas a andar de laser, é correto? Eu acho que o Rui Brites ainda esteve connosco nos Otimistas. Uhum. Porque me lembro de fazermos uns treinos em Portimão e o Afonso Cruz, daqui do Hotel Bahia, Sim. era velejador do clube, o Pedro Andrade também, e eles Uhum. pegavam-se imenso. E eu lembro que houve ali uma história entre eles de irem à Abelina para saírem do Porto do lado de Portimão Sim. e pegaram-se, um deles virou o outro, um amuou, acho que foi o Pedro que amuou, que era o mais normal Uhum. a amuar, não é? Toda a gente sabe dessas histórias. E então, e o Rui Brites era treinador. Portanto, eu acho que foi o Nuno Pantaleão no início para depois passar para o Rui Brites. É Ok. isso, é isso mesmo. Exatamente. Ok. O, o que, portanto, ou seja, tu vens da geração em que começamos a ter treinadores profissionais, ou seja, temos a primeira geração de jogadores profissionais onde tu estás inserido, como é o Álvaro e o Miguel, que vêm de outros clubes, e começas a ganhar também experiência com treinadores profissionais, porque o Rui era treinador do clube e depois mais tarde veio a ser treinador da federação. Achas que esta mudança de paradigma da profissionalização dos treinadores e depois mais tarde de vocês, de legisladores, se isso tem algum efeito nos resultados que vocês têm nas vossas carreiras enquanto atletas? Claramente, a evolução do desporto é toda nesse sentido. Hoje em dia não há atletas que não sejam profissionais a terem resultados. É impossível. Seja na vela ou noutra modalidade qualquer, pelo menos daquelas que eu acompanho. Eu acompanho o ciclismo, acompanho os motores, acompanho imensas modalidades que obrigam os atletas a serem profissionais e os treinadores igualmente. Portanto, eu sou testemunha dessa geração que fazia-se vela por carolice, não é? Em que os bons eram bons porque tinham essas capacidades e também oportunidades, mas não havia, o que eu saiba, não havia treinadores profissionais, havia os treinadores dos clubes, em que eram utilizados para os campeonatos do mundo, utilizados entre aspas, eram selecionados pela Federação para ir aos campeonatos do mundo, que foi o caso do Rui Brits e de outros, e que esteve presente connosco. E essa transformação é nessa altura, entre 92, 90, dos anos 90 até o ano 2000. Portanto, há ali um salto muito positivo para a vela nacional,
em que esta geração, que eram os tais velejadores, que levaram o nome de Portugal lá fora, incluindo o Rochinha de Barreto, a medalha nos Jogos Olímpicos de 96, que foi a última e a única até agora, desde essa altura. Sim. E portanto, acho que essa alteração, essa transformação começou, portanto, entre os anos 90 e o ano 2000. Sim. Mas importante, vou trazer aqui para cima da mesa uma história que toda a gente nos conta no Boat Park, que é bastante interessante sobre ti, que é tu foste o primeiro velejador da classe laser a profissionalizar-te. E quando digo primeiro, ou seja, à parte do Robert, és o primeiro velejador a realmente teres uma rotina completamente enorme de preparação física, uma rotina enorme de treino. hum, ou seja, em prejuízo da tua vida pessoal. Não estou a dizer nenhuma mentira, pois não, Gustavo? Não, eu estou aqui, eu acho que estás aqui a lançar uma carreira nova na tua vida. Não, não. Ou As seja, tuas perguntas, essa pergunta é além de espetacular, é extremamente importante para os miúdos mais novos, quem que realmente tem objetivos na vida. Eu acho que tocaste aqui num ponto que é extremamente sensível para mim, porque às vezes as pessoas perguntam: Fogo, mas tu já tens quase 50 anos. Sim, é verdade. Mas ainda andas de skate, ainda vais fazer surf. Eu acho que desde novo que eu criei esta rotina e vou levá-la até ao fim da minha vida. Só que essa rotina é profissional e isto é um bom exemplo para quem quer chegar longe, porque na altura eu tive uma conversa com o meu pai, eu ainda tinha 17 anos, era um miúdo, não é? Era jovem, e ele perguntou-me: Olha lá, tu sabes que só há espaço para um velejador na, seleção, na equipa olímpica para os Jogos? E eu sei. Então, e o que é que vais fazer? Porque eu estava na iminência de deixar de estudar, eu não conseguia estudar, eu não tinha cabeça, o laser destruía-me fisicamente. O que é que vais fazer se perderes as seleções? E eu pensei 3 segundos e respondi-lhe assim: não te preocupes, eu não vou perder as seleções, eu não vou perder esse lugar, portanto eu vou ficar aqui, este é o meu lugar, isto foi isto que eu escolhi e vai ser assim. E tu estás a falar nas rotinas e tem muito a ver com isso, porque eu lembro-me de ir para a guia, no sítio onde se fazem os homens, se faz os campeões. os homens à série de barba rija, e lembro-me de ficar lá 3 horas, ou 2 horas e meia a 4 horas, e muita gente ia lá treinar comigo, e ao fim de 1 hora e meia vinham-se embora, ou 2 horas vinham-se embora. Eu lembro também de aprender isto com o Vasco Serpa, que era uma das referências do laser na altura. Ele foi aos Jogos Olímpicos de 96 e também foi um dos exemplos que nós tivemos que sair atrás, porque ele já era forte com vento forte. Depois apareceram outros, já havia também o Fernando Bell, que não era profissional, etc, etc. Mas sim, foi ali, com muito sacrifício, que criei essas rotinas, que criei essa forma de estar e que ainda hoje me lembro e me recordo que foi extremamente difícil, mas que, olhando para trás, valeram a pena todas essas horas lá passadas. Queres contar às pessoas lá em casa como era normalmente o teu primeiro dia de janeiro? Ou seja, que o clube normalmente estava fechado. Queres contar, ou seja, o que é que fazias? Normalmente as pessoas festejam no dia 31, Exato. no dia 1 tem um dia mais, como é que é de explicar? Mais tranquilo. Tu tinhas uma rotina diferente no dia 1º de janeiro. Queres contar? Mas queres-me emocionar, é isso? Não, quero que partilhes. Sim. Não, mas são perguntas muito engraçadas, são muito pertinentes. Sim. Porque pouca gente valoriza isso, não é? Eu acho que o trabalho do atleta olímpico, realmente o trabalho profundo do atleta olímpico é muito complexo. Não é só agarrar no barco e ir andar a vela. Isso era antigamente, há 40, 50 anos atrás. Há 30 anos para cá as coisas mudaram muito, ou há 25 anos para cá, e era isso mesmo, era ir treinar 3 horas de bicicleta de manhã no dia 25, porque havia o almoço de Natal de família e já tinha gasto 2000 calorias para poder comer um bocadinho do bolo aqui ou ali, ou abusar um bocadinho mais da comida. Depois eu sabia que no dia 26 já tinha que ir ao ginásio. E como próprio exemplo deste, do dia 1 de janeiro, era muito provavelmente passado no mar, com 2 ou 3 horas. Nessa altura provavelmente não tinha treinador, ou o treinador não podia porque estava com a família. Portanto, foram muitos dias aqui em Cascais, sozinho. Às vezes eu recordo-me de sair aqui ao largo, ir para a guia, começava o meu treino ali, não sei, pá, é 1,5 milha aqui de terra, estavam 25 nós. Eu levava o meu relógio para medir as minhas pulsações e eu sabia que não podia trabalhar abaixo das 160 porque os outros lá fora estavam a trabalhar nessas pulsações. E fazia 1 hora, 1 hora e meia de bolina, levava comida num saco, Uhum. depois ia comendo.
Tu quando gastas 1000 calorias tens que repor para não perderes peso. O laser obrigava-te a ter 82, 83 quilos e eu não queria perder. E depois, além das diversas gaivotas que passavam por mim, de vez em quando era golfinhos, portanto eram estas as minhas companhias e as minhas motivações, além das motivações intrínsecas que eu tinha, não é? E depois, de vez em quando, tinha um momento de giro que chegava ali ao Cabo Raso. Pouca gente sabe o que é que isso significa, ir à bolina de laser até ao Cabo Raso. Mas tentar exemplificar isso é a mesma coisa que ir andar 3 ou 4 horas de bicicleta, se não pior. E depois passava um carro que eu conhecia, seja de um amigo, de um familiar ou assim, e aquilo era tipo o meu momento. Passava um carro, eu, olha, conheço aquele carro, bora lá continuar mais meia hora. Passava ao Cabo Raso, depois descia a pouco. Uhum. Fazíamos disto a rotina diária aqui em Cascais. Bom, ainda bem que referenciaste a popa. Tu foste considerado durante muitos, muitos anos o melhor velejador a navegar à popa de. Também não é Eu, preciso exagerar. não, eu recordo-me perfeitamente, ou seja, partilhámos a classe, mas ou seja, tu andaste sempre da classe olímpica, eu andei sempre na parte júnior, eras considerado um dos melhores velejadores a andar à popa do mundo. O- como é que se ganha a técnica para ser mais rápido, para conseguir fazer mais, melhor, além desta parte da solidão que tens no processo, como é que chegamos lá? Ou seja, como é. Aquilo que eu gostava mesmo era que tentar explicar lá para casa como é que nos tornamos lutadores de excelência. Esse é o foco da pergunta. Já há muito tempo que eu não dava uma entrevista assim com coisas tão em pormenor, mas isto é um bocado emocionante. E vou-te explicar porquê. Porque tu estás a dizer coisas que quase ninguém sabia, não é? Passar ali 3 e 4 horas na guia foi muito duro. E depois a recompensa era chegar aqui e o clube estar fechado, estar ali o carrinho na rampa. Foi muito duro. E é por isso que eu digo que eu acho que as pessoas têm que ter dignidade quando se comprometem a cumprir um objetivo. Têm que o fazer com orgulho, porque qualquer coisa que seja difícil e que seja às vezes impossível de alcançar, acreditem que é possível. E quando te falas que eu fui um dos melhores jogadores a andar à popa que as pessoas consideram, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a oportunidade. Eu tendo deixado de estudar, eu sabia que queria ser alguém na vida, não queria ser mais um. Quando vi o Robert a primeira vez a fazer regatas, o Robert Scheidt, foi a minha referência. Percebi que ele era uma pessoa diferente, era muito resiliente, treinava mais que os outros. Nós sabemos, agora andando para os dias de hoje, sabemos que não basta só treinar, não é? Não basta ser rápido à polpa, tens que ter outras capacidades físicas e psicológicas. Seres um atleta altamente completo. Naquela altura, a minha arma, andar à polpa rápido, servia para eu de vez em quando terminar no pódio ou ganhar. Depende das condições, dependendo das condições em que estava e no sítio em que estava. Mas é engraçado porque tudo isso foi desenvolvido com intuição. Não foi nada estudado, não foi nada cientificamente estudado em casa. Foi obviamente aperfeiçoado com vídeos e com muito querer, com muita vontade, mas realmente era a minha arma nesse momento, e aproveitei-a muitas vezes. Eu tenho uma história muito curiosa em 2001, na Irlanda, no Campeonato do Mundo, em que eu fui com o António Viegas, porque ele estava a trabalhar para a Federação e foi na altura que eu deixei de treinar com o Rui Brites, e ele foi lá para me dar apoio de mar. Pouco ou nada dizia, mas estava lá comigo. E eu lembro-me dele fazer uma equação muito interessante, que era contar o número de barcos que eu passava por regata. E nós fizemos 11 ou 12 regatas, com um descarte. Eu fiquei em segundo, fui vice-campeão do mundo. Foi um dos grandes resultados que eu tive na classe laser. E ele no final do campeonato veio ter comigo e disse-me assim: olha, eu tenho aqui uma estatística dos barcos que tu passaste esta semana. E eu, a sério? Mas há belina e há popa ou só há popa? E ele, não, há popa, muito mais, mas há belina também. E passaste 260 barcos. Portanto, são menos 260 pontos em relação ao lugar que tu passaste a primeira boia. E eu, ok, vou guardar isso para sempre. É interessante esta história. Completamente interessante. A pergunta era, claro, ou seja, o que é que acontecia à largada ou o que é que acontecia na primeira bolina para estar sempre a querer Em recuperar atraso. mais. Assim, atraso, sim, não é? Ou Não, seja, havia aqui várias coisas. Até 2005 eu tive sempre um problema físico de velocidade à belina. uhum, Portanto, o barco exigia teres 85 kg, 86, 87.
E o máximo que eu conseguia era 82, 83, já com muito ginásio e ter que parar de andar de laser, etc, etc. E portanto eu tinha dificuldades em arrancar rápido e ter uma linha só para mim. Sim. Portanto tinha que virar e fazer o que me deixavam e normalmente não chegava nos 10 primeiros à boia. Portanto, daí depois desenvolvi a minha técnica à popa. Se calhar também fui obrigado porque andava no meio do trânsito. Sim. E depois também a análise, não é só a intuição, tens que analisar o vento, tens que saber que há um gajo por trás que te está a tirar o vento e tens que te afastar um bocadinho para o lado. Sim. Portanto, é assim uma série de circunstâncias, mas sem dúvida que o ponto principal da questão da belina era não conseguir sair rápido e não ter velocidade suficiente para aguentar a minha linha. Certo. O... Estamos em 2001, não é? Ou seja, antes de 2001 já tinhas sido terceiro no Campeonato do Mundo de Júniores, ainda na classe laser. És vice-campeão do mundo na classe laser e chegamos a 2003. Já tinhas falado sobre naquele, pelo menos para mim, que estou a entrevistar, e naquele que é o primeiro grande resultado que te traz É o melhor. completamente O melhor. sim, melhor, ou seja, aquele que te traz realmente a atenção dos mídia, Sim. ou seja, temos televisão, temos rádio. Qual foi a sensação, aquela sensação em Cádiz em 2003, Lá de vamos terminares nós a outra regata? vez. Qual é a sensação de terminares o campeonato e ok, este é meu, deste já ninguém me o tira? São muitas emoções, estás a tocar em pontos muito sensíveis, já vai mais de 20 anos, é absolutamente surreal a velocidade com que o tempo passa, mas vivi-o com muita intensidade. E principalmente porque ganhei ao meu grande ídolo, que era o Robert Scheidt, não é? A forma como aconteceu, a história é absolutamente surreal. Gosto de contar esta história às vezes a beber um copo de vinho ou com os meus atletas. Eles não bebem, como é óbvio, não é? Mas quando eu estou muito bem disposto, esta história sai assim solta. É absolutamente surreal porque vamos para a última regata com o Robert. Não sei se era um ponto à minha frente ou 2 pontos, e eu não podia ficar nessa última regata pior do que quarto. Portanto, eu tinha que acabar nos 4 primeiros e o Robert, além dos meus 4 primeiros, ele tinha que ficar pior que sexto. E fazemos um match racing de início na largada. A regata vai acontecendo, eu rondo a primeira boia em 22, ele ronda em 35, depois fazemos o largo, era a outra loop, fazemos o largo, estavam 18 nós de vento, fazemos a popa, eu chego cá abaixo em décimo, ele chega eu em 12º, ele em 13º, aliás, rondamos para a belina, faltava uma belina e uma popa, eu consigo afastar-me, entro para a última popa em sexto, eu tinha que passar ainda mais 2, consigo passar mais um, quando entro para o último largo, faltavam 300 metros para ser campeão do mundo ou ser segundo. Eu vinha em quinto e a Argentina à minha frente. E eu comecei a pensar, eu tenho que passar este argentino, em linha reta ao largo era quase impossível. Pá, e de repente o vento acaba. Aquilo era vento levante em Cádiz, o vento acaba e eu, que desenvolvi esta intuição e também foi isso que me salvou nesse dia, comecei a procurar soluções. Qual é que foi a solução? O vento acabou, ficam 2 nós, e eu olho para o mar por baixo da retranca e vejo a Cibrisa entrar. E como a chegada estava à nossa frente, 150 metros, disse, o vento vai entrar mais por baixo, abri, pressou-te a vento, comecei a ganhar pressão, os 2 primeiros viraram para a esquerda antes da linha de chegada, e quando viraram ficaram sem vento. Entrou a direita, o argentino consegue virar e entrar no pin, eu viro e entrei em terceiro. E o Robert, que vinha logo atrás, entrou em 16 ou 17, já não teve hipótese. Portanto, eu ganhei e fui campeão do mundo por um ponto. E estavas a falar na sensação, foi indescritível. Todas aquelas emoções de treino, de todas as horas que eu passei aqui em Cascais, os treinadores que tive, os parceiros, tudo aquilo para o qual eu me empenhei saiu naquele momento. E tipo, foi assim uma explosão. Eu cortei a linha de chegada em pé, as fotografias são absolutamente inacreditáveis, parece que as veias dos braços vão explodir. E foi memorável, porque depois vem os mídia, vem a história toda depois disso, ser favorito para os jogos, etc, etc. Foi inacreditável. O eu tenho uma vaga ideia do que se tinha acontecido, não conhecia a história. Obrigado por partilhares connosco esta, que é sem dúvida alguma Foi assim dita muito rápido, lá para o menor é mais interessante ainda. Quando tivemos mais tempo ali no bar. eu estive ali no bar para falar um bocadinho mais melhor sobre este tema. Pá, este é o melhor resultado na classe laser. Depois, ou seja, a seguir a 2003, vens até 2016 enquanto velejador da classe laser, sempre com a mesma ambição, sempre com a mesma garra, sempre a querer dar mais. Hum, a pergunta é: o que é que acontece depois de sermos os melhores? O que é que, ou seja, qual é o sentimento do Gustavo
quando olhas para ti e dizes assim, ok, agora sou campeão do mundo, qual é o meu objetivo? Uh, Eu fui campeão do mundo, mas eu não me considerava o melhor. sim. Eu queria ser o melhor, mas nunca consegui. Consegui ser o melhor nesse dia. Para mim, o melhor sempre foi o Robert. O Ben também era excepcional. Isto é óbvio, analisando as coisas assim a cru, é muito fácil. Se fizermos um estudo deep, profundo, sobre realmente as condições que eles tinham e as condições que nós tínhamos, aí percebe-se as diferenças e porque é que um seguiu uma carreira de certa forma, o outro seguiu outra carreira e eu segui a minha carreira. E o Robert ganhou 10 títulos mundiais, o Ben ganhou 5 medalhas olímpicas, que eram as minhas referências. Depois há outros velejadores também, como o Tom Slingsby, por exemplo, que nós sabemos onde é que ele está hoje em dia. Sim. E depois é tentar repetir. Sim. Não sendo eu o melhor, mas queria repetir. Gostava de pelo menos ter conseguido uma medalha nos Jogos. Não foi possível, estive lá 3 vezes muito próximo. É assumir que não deu e seguir em frente, mas relevar os aspectos positivos e não os negativos, isso sem dúvida. Porque foram 5 Jogos Olímpicos, fui campeão do mundo, fui vice-campeão do mundo, fui campeão da Europa de laser radial, depois também fui para os Dragões, fui campeão da Europa de Dragão, portanto há assim uma série de títulos. Já vamos ao Campeonato da Europa de Dragão. Vamos agora, ou seja, depois de Atenas e de Pequim, tivemos Londres, em que ou seja, foi a última campanha em que realmente treinaste o tempo inteiro para andar de laser. A seguir a Londres, tu trocaste de classe, tentaste fazer uma. Já não te lembras bem, mas Sim, eu vou-te retificar exatamente, sem sim, qualquer pronto. ofensa, Sim, porque é muito fácil. Não, eu em Pequim quis abandonar a classe laser ok, pronto, obrigado. porque foi sexto, quinto e quarto a um ponto, doeu-me imenso. Depois de ter sido campeão do mundo, eu achava que podia repetir ali um resultado de topo. Passei para os Stars em 2009 a meio gás, com o Rodrigo Quina. Depois aquilo não funcionou. Depois, mais tarde, vem o Charles Nakin, que vem navegar comigo no Star e fomos ao Mundial do Brasil. E fazemos o resultado para o Charles assinar contrato com a Federação. Nessa altura, sabíamos que aquilo era muito limitado, o nosso barco não era rápido o suficiente. Ainda fizemos quase 2 meses de trabalho lá no Brasil. Foi super interessante, aprendi imenso. Já outra vez a velejar contra o Robert. E depois, definitivamente, o Charles quis sair e segui com o Rubrio Basílio numa perspectiva de ganharmos as seleções em 2011 na Austrália e seguir para Londres, Ok. na classe Star. Só que numa viragem de bordo, o Rubrio com 108 kg fez 2 hérnias e todo o projeto do Star, que foram muitos milhares de euros investidos ali, caiu, morreu. Mais do que muitos milhares de euros, são muitas horas. Sim, novamente, ou seja, são tudo. 2011, estamos a falar de 3 anos de investimento Sim, pessoal, 3 anos. tanto teu como do Rúbrio, que terminam, ou seja, deve ser. E foi muito próximo dos jogos. Portanto, o meu plano B só tinha ou parava, ou seguia o plano B, que era voltar para os lasers. E já estava há 3 anos sem velejar. E a partir daí foi tudo muito mais complexo. Eu peguei no laser aqui em janeiro, fiz um campeonato, uma chamada PAN de seleção para a equipa. Ganhei as 6 regatas, surpreendentemente, contra o Francisco Lobato, contra o Eduardo Marques, contra o Edu, que ele estava noutra fase, obviamente. Sim. Acho que o Rui Silveira já andaria por aí também, não me lembro bem. Depois de ganhar essas regatas, fui selecionado para ir fazer as seleções internacionais, qualifiquei o país no Mundial, assim de repente sem expectativa nenhuma, e fui selecionado para ir aos Jogos de Londres. Eu sabia que estava limitado fisicamente, depois de 3 anos de estar parado, só fazer estar, tudo muda, os feelings, a parte física, etc, etc. E fui a Londres na expectativa de encontrar vento mais fraco, entrou vento forte e não terminei no lugar que eu queria. E novamente, de repente, quando chegas a Londres aos jogos, ou seja, as tuas referências, ou seja, o Ben na altura já andava de Fine, o Robert estava a andar de Star, ou seja, de repente tinhas o Tom Slingsby a andar de laser, tinhas uma nova geração de velejadores da classe laser, também muitíssimo boa, ou seja, que tornou. Não havia qualquer. Não, foram 3 anos a andar de Star, eu cheguei aos 90 quilos, portanto, muito ginásio, pouco cardio. O laser é um misto de peso, de força e de cardio. Portanto, quando eu entrei no laser, os primeiros 2 meses correram bem, depois entras na rotina e o corpo já não tem velocidade nem
É como o Lance Armstrong, que sabemos que a história por trás das coisas que ele tomou é outra, mas quando voltou com 39 anos andou bem, mas não foi suficiente. A capacidade de adaptação. Embora o teu preparador físico, mesmo já vem para o Rio de Janeiro, que nós conhecemos bem, o João Moisés, dizia que era impressionante que tu, como é que era possível alguém aos 40 anos conseguir estar a 180 batimentos cardíacos por minuto e conseguir estar a conversar como se nada fosse. Ou seja, Sim, isso vem sim, daquilo isso que estamos a treina-se, falar, treina-se. de rotina, É daquilo a que falámos. capacidade de sofrimento. Nós fazíamos alguns testes, eu lembro eu gostava imenso tinha prazer em levar o meu coração aos limites. E além disso, tentar falar quando estavas no teu limite. E isso era espetacular, porque às tantas tu consegues mandar no teu corpo com a tua cabeça e o músculo corresponde por teimosia. Porque tu já tentaste tantas vezes que ele depois diz: olha, tem que ser, ele está-me a mandar e eu vou cumprir. Eu fazia alguns testes de bicicleta aqui na Serra, ali a subir para a Peninha. Eu fiz uma vez 15 minutos. Isto é absolutamente surreal. Pouca gente sabe disso, o Moisés sabe, porque ele acompanhou ainda alguns largos anos. Eu fazia 15 minutos acima das 195 pulsações. Ou seja, estás a 97, 98% da tua capacidade cardiorrespiratória ah, em consciência, e eu ainda falava. Eu entre respiração conseguia dizer: bora lá, está quase. E as pessoas que iam lá comigo, porque íamos com um carro, filmávamos e não sei o quê, tínhamos ali uma série de coisas giras para depois recordar mais tarde. Ahm, sim, tem tudo a ver com isso, com essa capacidade de Ou seja, manter essa rotina. Mas ou já com 37 Sim. anos ou Ou 30. seja, és um atleta de elite, sem dúvida alguma. Ou seja, mas esta parte do elitismo tem muito a ver com aquilo que falavas no início da preparação, da rotina. Tem a ver com a tua preparação diária. Ou seja, para ti é natural preparar-te fisicamente Sim. e estás pronto Mas fisicamente. eu não era, para quem me está a ouvir, eu não era essa pessoa. Eu era aquele miúdo que também gostava de jogar PlayStation e também gostava de sair à noite com os meus amigos. Gostava de ter ido sair à noite com os meus amigos mais vezes. Uhum. Aliás, eu tive que abdicar de muitos amigos e de muitas pessoas, e infelizmente ou felizmente, aqueles que realmente eram pessoas que me apoiavam, mesmo que fosse só uma vez por ano, ainda cá estão. Mas um atleta de elite, conforme tu disseste e bem, tem que abdicar da maior parte das coisas boas da vida para ser alguém desportivamente. E não é por acaso, com outra representatividade, obviamente, por aquilo que o próprio desporto assim mostra, o Cristiano Ronaldo, com certeza, que não vai para a casa dos amigos, para os churrascos e para os copos, essa vida boémia que muita gente tem, porque um atleta de elite não pode. Mas Simplesmente é proibido. sim, mas tu mencionaste vários momentos da tua vida em que conseguimos relacionar aquilo que é a história do Cristiano Ronaldo, as histórias que todos nós ouvimos, que era ele depois dos treinos ainda ficava a bater bolas, depois do treino, queria estar mais tempo no ginásio. Aquilo que contaste do, ok, eu vou treinar para a guia, treino mais 1 hora, mais 2 horas do que toda a gente. Isto, obviamente, que o trabalho traz resultados. O que nós estamos aqui a tentar, e obrigado por partilhares isso connosco, é explorar o véu, ou explorar a parte de baixo do iceberg, sabendo que Certo? a parte de cima é o sucesso e a parte de baixo é o trabalho, que muitas vezes as pessoas estão lá em casa se esquecem que existe, não é? Ou seja, Muita gente nem sabe que o laser era um barco físico. sim. Mas eu já disse e gosto sempre de repetir esta parte. Eu não adorava treinar, não era uma coisa realmente muito prazerosa, até porque muitas vezes foram sozinho. E chegar ao clube, eu lembro desta imagem, chegar ao clube e ver o carrinho com a maré vazia ali na rampa, ou às vezes eu até pedia a alguém aqui do cais para me puxar o carrinho para cima, porque quando a maré enchia, levava-me o carro para dentro de água e depois eu tinha que andar a mergulhar ainda à procura do carrinho. Foram muitas vezes, e às vezes a minha família, alguém da minha família pedia: olha, hoje vou chegar muito tarde, dá para ir aí ao clube, só para me dares o carrinho, que é um momento de prazer. E era muito, muito duro chegar aqui ao clube quase a ficar de noite e ter que subir a rampa sozinho, lavar o barco, fazer aquela rotina que era necessária e para mim era prioritária. E muitas vezes muitas pessoas ficaram ofendidas ou chateadas comigo porque eu punha a capa no barco, subia as escadas e ia fazer outra coisa qualquer relacionada com a minha profissão. E porque eu não passava aqui no bar e não vinha aqui beber uma cerveja ou cumprimentar as pessoas. A essas pessoas eu peço desculpa, mas havia uma carreira com prioridade e eu não queria abdicar de nenhum minuto para
para dizer olá. Não era por falta de educação, mas sim porque queria ganhar. Claro. Ou seja, eu acho que podemos dividir a tua carreira em três. Já tivemos a falar sobre a tua parte ligada às classes olímpicas. Agora, gostava de entrar um bocadinho pela primeira vez em que entras como velejador profissional a bordo de outra classe. Eu acho que a primeira classe que isso acontece é na classe Dragão, Sim, correto? certo. Em que voltas outra vez a ter resultados de excelência durante Obrigado. vários anos. Queres-nos contar um bocadinho sobre a tua passagem Eu tive algumas experiências antes do Dragão com alguns barcos aqui em Cascais, com os GP42, salvo erro, Sim. eram barcos de 42 pés. Fui tático uma vez do Barco Madrid, eles conseguiram o primeiro pódio. É assim, é normal que uma pessoa que passa a vida dentro d'água consiga fazer uma leitura do vento bastante ou razoável. E depois as pessoas, sabendo que eu sou de Cascais, convidavam-me para esse tipo de coisas. Mais tarde aparece então o Dragão, um ano ou dois depois, através do José Matoso, que já foi presidente do clube, Já foi comedor do clube também? já foi Comodoro, que é uma pessoa que ele sabe perfeitamente o quanto eu o estimo, enquanto foi importante para mim. Nós sabemos, e eu acho que isto é importante dizer, nós sabemos que em Portugal não há muitos projetos profissionais. E o José Matoso foi uma pessoa que teve visão, entre aspas, em agarrar-me e dizer-me: olha, eu quero fazer isto. Ajudas-me? Estás disponível? E eu disse: sim, ainda tenho a minha carreira por terminar, vamos tentar conciliar. Ok. E começámos em 2009, 2010 a fazer campeonatos cá em Portugal também, não é? E havia o domínio do Patrick Monteiro de Barros, que era conhecido por toda a gente, o dominador dos dragões. Sim. E quando eu comecei com o José Matoso, a coisa começou a ficar melhor para o José Matoso e um bocadinho pior para o Patrick. Sim. Portanto, aquela rivalidade começou desde então. Uma rivalidade que penso eu que seja positiva, não seja negativa e que não traga rancor aos dias de hoje. Mas foi super interessante porque aprendi muito sobre o barco. Eu já tinha experiência no Star, ou melhor, o Star foi mais ou menos ao mesmo tempo. E aprendes muito com um barco com 3 velas, com diamantes, com brandais, com runners, enfim, com barra de escota. Aquilo foi uma aprendizagem brutal. E assim foi. E começámos a fazer regatas, fomos campeões nacionais cá em Portugal. Fomos muitas vezes lá fora, onde tivemos alguns também bons resultados. E pronto, e depois começámos a criar rotinas. Sim. A minha pergunta é: como é que é a experiência de passares tu ao controle do barco, ou seja, tens controle, domínio total sobre o barco, a teres que andar com um profissional a bordo, desculpa, um amador a bordo, ao leme? Ou E seja, com um profissional também com, diferente, não é? exatamente, e com o Fred à frente, e com a frente Vem depois, mas sim. qual é, É muito diferente. qual é a sensação e qual é, eu acredito, que exatamente com o mesmo nível de exigência? Tens que desenvolver capacidades comunicativas que às vezes é muito complexo. Uma pessoa como o José Matoso gosta que lhe expliquem exatamente o que está a acontecer e o porquê de nós virarmos de bordo ou de cambarmos. E é muito difícil, num desporto como a vela, tu conseguires explicar que vais virar de bordo, que o vento vai à direita, e porque é que viraste em relação à frota. E tu tens de desenvolver essa capacidade de comunicar em 2 segundos e explicar em 1. Que às vezes não é fácil. Sim. Mas desenvolves. E depois os resultados acabam por aparecer porque quando crias rotinas entre equipa, trabalhas em equipa, já não trabalhas individualmente, acabas por não querer perceber e acabas também por não conseguir explicar. E portanto é confiar uns nos outros. Foi essa a base de que nos levou a ter resultados também espetaculares. Se foram campeões da Europa na classe Dragão, aqui em Cascais em 2013, Sim, um resultado muitíssimo bom para a vossa equipa e sim. para o clube. Na altura, o José Matoso era presidente do clube. Queres-nos contar um bocadinho sobre esse campeonato? Ou Não, seja, foi um grande momento. Foi mais um grande momento na minha carreira profissional, aqui em Cascais, em casa, com o presidente a bordo. Acho que conjugámos aqui uma série de coisas que nos deixou memórias inesquecíveis, que se elevam quase ao nível do meu campeonato do mundo de laser, apesar de sabermos que o laser era uma classe olímpica, não desprezando a classe Dragão. Foi algo que eu encontrei, foi velejadores de excelência na classe Dragão. O barco é muito, muito difícil de velejar, tem velejadores de topo à séria.
E depois fazer com que o José Matoso, que nunca foi um profissional de vela, fosse campeão da Europa numa classe difícil como o Dragão, que é a sua grande paixão, além do fino. E a história é incrível, porque a dada altura eu velejava com o alemão como nosso proa, que era o Stefan, e falei com o Zé e chegámos à conclusão que era giro termos uma equipa só portuguesa, e o nome do Federico surgiu. Convidámos o Federico, que estava noutra fase, né? O Federico agora é um velejador topo. Nessa altura já era um grande velejador, mas estava a começar a sua carreira também profissional. Convidámos o Federico e fizemos uma série de campeonatos, não sei, antes do europeu, talvez um ano já andávamos, um ano antes. E conhecendo Cascais como eu conheço, as coisas foram saindo bem até à última regata em que estávamos ali no top 3, ou se me engano em segundo, com o dinamarquês em primeira, 1 ou 2 pontos à nossa frente, portanto faltava a decisão final. Estava-se a aproximar a hora de término, portanto a hora limite de largada, e havia a dúvida se podiam içar a bandeira laranja. Não sei se havia bandeira laranja nessa altura, se era só os 5 minutos a preparação, não é? Às 3 da tarde ou às 2h55. O Cancela içou a bandeira às 57, às 2h57, e o dinamarquês foi-se embora e disse: vou protestar porque a hora limite de içar a bandeira é às 55, e leu mal as instruções. Portanto, deu-nos caminho aberto para nós sermos campeões da Europa. Não foi por isso que nós ganhámos, porque ainda faltava o Marcos Wieser, que estava próximo de nós. Eu acho que estavam 60 barcos inscritos nessa altura, portanto uma regata ia contar quase 50 ou 60 pontos. O nosso descarte devia ser um 20º ou um 30º. Rondámos a primeira boia em 40, começámos a andar para a frente e acabámos em 18. Resumindo e concluindo, ganhámos o Campeonato da Europa em casa por 1 ponto ao Marcos Wieser. Lembro-me de celebrar no mar com 3 cervejas portuguesas, uma para cada um. Falava-se português a bordo, içámos a bandeira de Portugal, içámos a bandeira do clube, fizemos uma grande festa, ficou na memória, e é isso que também faz as pessoas motivarem-se e gostarem tanto de andar à vela. Porque não é só o prazer, é também o prazer de ganhar. Claro. Hoje em dia, na tua carreira enquanto velejador profissional, continuas a andar na classe Dragão, Sim. agora com o novo armador, e também neste momento estás bastante empenhado em renascer, a renascer a classe aqui em Cascais, para, no fundo, trazendo, no fundo, espalhando a palavra para que outras equipas profissionais com quem andas lá fora, para vir para Cascais. Este ano foi um grande sucesso, no qual te agradecemos também por seres um grande embaixador de Cascais Obrigado. nesta classe. Passando agora então para a tua terceira carreira, ou seja, no fundo eu diria que a tua vida ligada à vela tem três atos, não é? Ou seja, estamos neste momento no terceiro ato, não sabemos se existirá um quarto ou não. Acredito que sim. No teu terceiro A ato. reforma. Não, nunca sabemos o que é que o futuro me pode trazer. Nem que seja até ao leme do PVP ou do Eu estou leme. sempre disponível. Agora, o teu terceiro ato enquanto velejador e enquanto ligado ao desporto é como treinador. Como é que nasceu esta oportunidade? Antes de passares à parte no projeto em que estás inserido agora, quando é que foi a primeira vez em que deste um treino na tua vida? Eu, quando era velejador da classe laser, ainda profissional, não é? Portanto, era atleta olímpico, já era convidado por federações ou clubes internacionais para dar estágios lá fora. Ou até em privado. Os pais viam-me andar à popa e diziam: olha, eu quero que o meu filho seja rápido à popa, podes vir aqui 5 ou 6 dias aos Estados Unidos. Está bem. E eu comecei portanto, a dar um bocadinho dessa parte, passar esse legacy para eles aprenderem como é que se fazia. Mas a parte de treinador mais à séria vem mais tarde, já depois de abandonar a carreira de laser. Já tinha tido vários convites, mas era impossível tudo ser compatível para tudo, não é? Andar de dragão, enfim, família, etc. Tudo muito, já eram muitas horas e muitos dias dedicado à vela. Depois apareceu a oportunidade de treinar o meu irmão e o Zé Costa nos 49ers. Depois teve algumas condicionantes. Nós sabemos que em Portugal é necessário termos o curso de nível 1, nível 2 ou nível 3. É uma regra. Eu não tinha tempo.
Depois fui convidado também pela Federação Turca para treinar os lasers e os calendários eram compatíveis. Tive que parar um bocadinho de andar de dragão e achei que era interessante também ver esse lado, o lado treinador, da formação, de fazer com que um atleta seguisse aquilo que eu passei. Foi muito motivante. Tivemos sucesso muito rapidamente. Em 2018, com o meu irmão Jorge e com o Zé Costa, apuraram o país, ficaram em Sim. nono no Mundial. Isso foi em 2017 em Aros. Se não me engano. 17? Acho que é 17. 17 ou 18, mas 17 ou pronto, 18. também Não, não. é 18, desculpa. 18, Tens eu razão. acho que é É 18. 2018 em Aros. É possível. Eu lembro perfeitamente, foi uma grande festa. Sim, sim, foi um momento único porque nós sabemos perfeitamente em que condições é que eles estavam a trabalhar, contra muitas condicionantes atingimos o objetivo, depois era necessário trabalhar até aos jogos e depois as coisas não aconteceram por razões que eu não vou mencionar, Sim. mas não aconteceram. O meu irmão foi aos jogos com outro treinador e o Zé Costa com ele também. Depois segui com os turcos, eles não conseguiram apurar para os Jogos Olímpicos de Laser. Os jogos passaram em 2021. Eu, entretanto, meti-me num projeto SB20 cá em Cascais com o Aaron Russell, uma pessoa que eu conheci fantástica, que se tornou sócio do clube. Foi mais uma das minhas etapas em que eu convidei mais uma pessoa para ser sócia, para fazer parte aqui do nosso mundo. Portanto, sempre com o foco de ter mais e melhores pessoas aqui à volta do clube e à volta do nosso mar incrível de Cascais. Deixa-me só interromper-te, que é bastante importante mencionar, mesmo enquanto treinador da equipa turca obviamente enquanto treinador do Jorginho e do Zé, a treinar sempre aqui, portanto era a casa deles, mas enquanto treinador da equipa turca, sempre escolheste Cascais como a tua base de treinos, ou sempre Sim. conseguiste ajudar equipas internacionais a escolher Cascais como base de treinos, como a tua base de trabalho. É espetacular aquilo que fazes por nós, por Cascais, ou seja, levar Cascais ao mundo, levar o clube ao mundo. Hum, Porquê, a primeira pergunta é porquê Cascais? Porquê. Mas isso nós somos de cá, sabemos porquê, não é? Cascais é um dos melhores lugares para te tornares um bom velejador com vento forte. Tem condições excepcionais o ano inteiro. Há muita gente que diz que Cascais de abril a setembro é fantástico. Mas para quem é atleta olímpico não pode treinar só de abril até setembro, tem que treinar no inverno. Sim. E apesar de hoje em dia muita gente se deslocar em Portugal para outros sítios para se prepararem, eu continuo a achar que Cascais prepara-te melhor por isso mesmo, porque é um sítio adverso, em que tem condições extremas, duras e que te tornam um velejador de topo. Obviamente que em certas classes nós gostamos do sol e da cervejinha aqui no nosso bar Sim. do Osvaldo ao fim do dia, que é espetacular e que faz parte, e a Rita também quer ser mencionada, a gente também diz que a Rita também é importante, e é verdade, Sim. todos somos importantes aqui em Cascais, e acho que sermos embaixadores ou anfitriões ou apenas velejadores de Cascais, acho que convidar os internacionais ou os velejadores internacionais para virem cá perceberem e levarem um bocadinho do gosto que é não só comer e beber e também andar à vela aqui neste campo de regatas. Mas para terminar esta análise que faço sobre o campo de regatas de Cascais, é fabuloso. Temos uma percentagem acima dos 80-85% de sucesso das regatas ao nível de condições meteorológicas. Se compararmos com o sul da Europa ou com o norte da Europa, é altamente incomparável, e também é por isso que me interessa estar aqui. Estou com a minha família, que para mim é prioritário, estou ao lado de casa e continuarei sempre a estar no clube e a fazer regatas aqui ou a treinar aqui. Gustavo, passando então, estamos neste momento a cerca de 60 dias dos Jogos de Paris. Tu, neste momento, és treinador da equipa olímpica espanhola, como disseste. Tens o teu velejador selecionado, o teu velejador apurado. Uh, Tens agora à tua frente grandes tempos em Marselha para preparares o teu velejador para este campeonato. Quais são os próximos passos? O que é que te espera nestes últimos 2 meses para os Jogos? Bom, essa pergunta é super interessante, mas eu gostava de ressalvar na tua pergunta o facto de nós termos ficado aqui o inverno inteiro a treinar. Nós, como equipa espanhola, porque eu posso falar nós, porque eu represento a equipa espanhola, hum,
tivemos aqui como prioridade Cascais, nomeadamente por aqueles fatores todos que eu já mencionei, não me queria estar a repetir. Sim. Mas dizer que também foi Cascais que fez com que os meus atletas ficassem melhor preparados, mais rápidos e, e crescessem um bocadinho mais a sua própria maturidade. Ressalvar que nos últimos 10 anos os resultados da equipa olímpica espanhola, nomeadamente na classe Laser Ilka 7 agora, não foram excepcionais e desde que eu entrei para a equipa também motivando-os a vir para cá e fazendo-os perceber que um atleta da classe Ilka, da classe Laser, tem que sofrer com vento forte, deram um grande salto. Apurámos à primeira oportunidade do ano passado na Holanda, onde o Joaquim faz oitavo no Campeonato do Mundo, o Joel faz 13º, e agora faltam 2 meses para os jogos, conforme tu dizias, e bem, estamos na reta final, temos uma vantagem, somos outsiders, não somos favoritos, vamos jogar com essa carta. Eu também sempre fui outsider, nunca fui favorito e eventualmente quando fui campeão do mundo as pessoas consideravam-me favorito para os jogos, mas eu próprio sabia que era um outsider pelo facto de não ter velocidade à bolina. O Joaquim tem essas armas, temos outras coisas para trabalhar, ainda há tempo, ainda terminámos esta semana um campeonato em Marselha e ele fez 12º. E eu acho que os jogos são um campeonato muito especial, em que a maior parte dos atletas não conseguem lidar com a pressão. Esperemos conseguir, pelo menos a experiência que eu tenho será suficiente. Vou-te fazer uma pergunta que obrigado por teres trazido. Sentes a pressão dos anéis dos anéis olímpicos? Ou seja, quando chegas, é um campeonato diferente, como tu disseste, só um por cada país. Sentes a diferença, a pressão nesse campeonato, enquanto velejador, enquanto treinador, se achas que vais sentir esta pressão de. A pressão é algo que está explicado pelos psicólogos, que és tu próprio que crias essa pressão. Uhum. Portanto, o facto de tu saís do hotel num autocarro dos Jogos Olímpicos, em que tens a roupa dos Jogos, a Vila Olímpica está toda exposta com atletas de topo, em que estás a conviver com os melhores atletas do planeta, noutras modalidades. No caso da vela, obviamente, estamos em Marselha, vamos estar deslocados de Paris, mas, por exemplo, em Sydney foi assim. Eu diria que há formas de lidar com a pressão e, portanto, essa arma é nossa. Vamos abstrair do momento, vamos focar naquilo que interessa. Mas sim, é verdade que se deixares esse pensamento entrar, estás nos jogos, sabes que toda a gente tem os olhos em ti, os mídias fazem muita pressão, só se fala em medalhas, toda a gente quer medalhas, mas toda a gente está lá para o mesmo, portanto, há os mais favoritos que outros. O importante é não perdermos o nosso foco. E essa é a mensagem que eu passo para o meu atleta, ele sabe disso, já o fizemos nos Campeonatos do Mundo, nos Jogos Olímpicos será diferente por serem os Jogos, mas estaremos atentos e confiantes. Ok. Hum, uma outra questão, agora, já ainda na tua terceira fase, enquanto pessoa ligada ao desporto da vela, é se, se não, acredito que continuas a puxar e a trazer excelência, a motivar um clima de excelência aos teus velejadores. A equipa olímpica espanhola ter vindo a conseguir ganhar cada vez mais resultados. O que é que tu fazes, o que é que o Gustavo Lima faz nos seus treinos para impor excelência, ou seja, para eles conseguirem pranchar mais um minuto, para conseguirem fazer mais uma polpa e mais uma bolina, trazer aquele quando eles se sentem, quando os teus jogadores se sentem completamente exaustos, o que é que tu trazes? Não estou a pedir a receita mágica, mas qual é o espírito que trazes ao teu grupo de trabalho para que eles consigam dar mais aquele extra que faz a diferença no campeonato. Eu quando cheguei à equipa, o Joaquim Blanco tinha perdido as seleções em 2020, 2021, não é? Tinha 77 quilos e queria terminar. E quando soube que eu tinha sido convidado pela equipa, pela Federação Espanhola, para trabalhar com a equipa olímpica de Ilka 7, voltou em força e motivado. E eu disse-lhe, olha, tens talento, eu sei dos resultados que tiveste, mas para isto não chega. Se quiseres trabalhar em equipa, nós éramos 4 na altura, depois ficámos só 3, o caminho é este, nós temos que desenvolver este trabalho.
Ele disse-me que era um desafio extremamente difícil e eu respondi-lhe entre muitas coisas, daí os nossos segredos não podem ser revelados, mas vou deixar aqui passar pelo menos uma frase que foi uma das coisas que eu digo e continuo a dizer à minha equipa e digo a todas as equipas com qual trabalho, é que não há impossíveis. Somos todos humanos, uns com mais capacidade de trabalho que outros, uns com mais jeito e mais talento que outros, mas não há impossíveis. E a vela tem esta particularidade. Eu posso ser mais fraco fisicamente, mas ter mais talento à popa. Posso ser menos bom taticamente, mas ter um treinador que me dá uma estratégia acima da média e que eu consigo resolver muitos dos meus problemas. Posso ser um atleta fraco e tornar-me um atleta forte, porque aquilo que fazes como trabalho de casa faz com que tu sejas um atleta forte. E, portanto, esta é a nossa base de trabalho, os resultados estão à vista e só falta mesmo os Jogos Olímpicos. Ok. Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a ti, Muito boa, Sebastião. muito boa E dar-te sorte. parabéns, Ok. porque esta Obrigado. entrevista foi realmente muito, muito boa para quem não é um jornalista de elite, mas eu acho que tens aqui uma carreira aberta e agradecer-te a ti pessoalmente também pelo apoio que me tens dado nestes últimos tempos. Tens sido um parceiro, o clube tem sido parceiro, acho que conseguiu-se aqui uma boa simbiose, é para continuar. Eu faço o meu trabalho de uma forma tranquila. Já dei muito ao clube, o clube também já me deu a mim muitas alegrias, muitas coisas. Acho que hoje em dia o que é passado, o que interessa é o presente. E o futuro, olha, o futuro não sabemos. Cá estaremos Não, esperemos, para esperemos tomar decisões. espero que os teus futuros projetos passem sempre de Cascais e que continues a ser um grande embaixador do clube e de Cascais. Obrigado. E muito boa sorte para Marselha e para Paris Obrigado. este ano. Obrigado. Obrigado.